Olá, tudo bem? Nós chegamos no 21º domingo do tempo comum. Estamos fazendo um caminho pedagógico, teológico, catequético rumo a Jerusalém. O evangelista nos conduz neste caminho apresentando-nos os atos, as propostas e ações provenientes de Jesus. Nesse 21º domingo, nós damos um passo importante na compreensão da salvação. O Evangelho começa a partir de uma pergunta feita por alguém do meio do povo, se é verdade que são poucos os que se salvam. Mas a liturgia também traz para nós, na primeira leitura, a grande experiência de uma vocação profética, reconduzir o povo a Jerusalém. Este povo que estava disperso, Jerusalém que foi destruída tantas vezes, é preciso voltar, reconstruir a relação com o Senhor, reconstruir o templo, reconstruir o sinal da oferta, do sacrifício e de tudo aquilo que manifesta a presença de Deus. Por isso, há uma expressão na primeira leitura de hoje muito significativa, os sinais que Deus vai colocar no meio do seu povo. Quando nós trazemos essa leitura para os dias de hoje, nós também podemos nos perguntar, quais são os sinais que Deus coloca na nossa vida? Qual o sentido da nossa vocação enquanto cristãos católicos, uma vocação profética também de ajudar tantas pessoas a reencontrar o caminho de Deus, o caminho do Cristo, o caminho da igreja, o caminho da vida comunitária. Por isso, celebrar um caminho de construção da salvação é perceber este papel, ou seja, ajudar tantas pessoas a reencontrar este caminho. Na segunda leitura, nós temos um outro tema muito significativo, deixar-se educar por Deus. Deus vai educar aqueles aos quais Ele ama. Essa educação que vem de Deus, ela compreende também alguns momentos em que Ele nos corrige, em que Ele nos poda, em que então Ele nos diz algum não. Então são momentos em que nós vamos perceber essas ações de Deus e às vezes nem sempre concordamos, nem sempre aceitamos, nos revoltamos, brigamos com Ele, ficamos distantes, criamos sentimentos ruins dentro de cada um de nós. Mas deixar-se educar por Deus é, acima de tudo, perceber a capacidade do seu amor por cada um de nós e também perceber a profundidade desta ação em vista do produzir frutos, de alcançar uma paz, um amadurecimento, um desenvolvimento na vida e na fé. Deixe-se educar por Deus. No texto do Evangelho, nós temos, como dizíamos, a grande pergunta se é verdade que são poucos os que se salvam. Percorrer este caminho para Jerusalém é percorrer, acima de tudo, um caminho que nos leva à entrega, à grande celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição, um grande sinal da salvação. Por isso, nós vamos cada domingo à missa também com essa pergunta: por que vamos à missa? O que ela nos leva? Onde ela nos leva ou nos levará dentro desse processo da nossa vida e da nossa caminhada? A pergunta, são poucos os que salvam, expressa um pouco o pensamento da época. Para os mestres da lei, para os rabinos, salvariam-se aqueles que pertencessem à raça de Israel. Os mais radicais diziam que a salvação viria apenas para aqueles que cumpriam fielmente a lei. Mas ambos pensam, acima de tudo, na salvação como a condição de uma raça
Quem não fosse da raça de Israel não seria salvo, pelo contrário, as outras raças seriam destruídas. Houve também uma ocasião em que se pensava que fora da igreja não haveria salvação, ou que para se alcançar a salvação é necessário então participar de uma igreja X ou Y. A igreja, a partir do Concílio Vaticano II, ela também é denominada como Sacramento Universal de Salvação, ou seja, como um sinal, como um instrumento. Por isso, envolver-se da vida da igreja, da vida da comunidade, é fundamental, porque nos sentimos a caminho. Vamos para frente, vamos juntos, enfrentando os problemas, as dificuldades e construindo juntos uma outra proposta, ou seja, a proposta que vem do Cristo. Talvez uma pergunta que nos caiba é justamente: o que é a salvação para Jesus? É interessante perceber que Jesus não responde na condição quantitativa, se são poucos ou se são muitos. Mas Jesus deixa muito claro de que para alcançar a salvação é necessário um esforço. Ou seja, não dá para ficar parado, não dá para ficar sentado, não dá para ficar esperando, mas é justamente sentir que a nossa fé ela é ativa, que ela se desenvolve, que ela se desdobra, que ela faz acontecer alguma coisa. É um caminho percorrido com esforço e por isso sentir-se envolvido num projeto, o projeto de Jesus. E o projeto de Jesus fala do amor a Deus, o amor ao próximo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que promovem a paz, a justiça. Aliás, a justiça é um dos elementos que Jesus aponta justamente para termos a certeza de que estamos no caminho da salvação. Ou seja, aqueles que praticam a injustiça não serão reconhecidos e talvez não alcançarão esta salvação. Então, praticando a justiça, nós podemos pensar, consideramos a realidade que nos cerca hoje uma realidade justa, mas não pensemos a partir da atitude do outro, pensemos a partir de nossa atitude, o que nós fazemos para que a realidade que nos cerca ser justa ou ser injusta. Por isso, há um grande risco de não ser reconhecido pelo Senhor. Fomos tantas vezes à missa, comungamos tantas vezes, de joelhos, de pé, na boca, com véu, sem véu, de tantas formas, participamos de tantos retiros, participamos de tantos encontros, de tanta formação, participamos de tantas pastorais e ainda corremos o risco de não sermos reconhecidos pelo Senhor. Por quê? Porque o reconhecimento se dará através do esforço, se dará através da prática da justiça e se dará na consciência de que tudo isso se faz percorrendo um caminho. Pratiquemos o bem, tornemos nossa fé uma fé ativa, para que cada vez mais nós tenhamos a certeza de que estamos no caminho da salvação.